No padrão do mundo, na maioria das vezes, as vestimentas ou os trajes demonstram o padrão econômico e social dos seus usuários. Pessoas vestindo roupas caras, de grifes famosas, são mais recebidas e bem tratadas do que as que se apresentam com indumentária simples e barata. Isso acontece aqui, no meio material, no meio carnal. Entretanto, no céu, essas avaliações desaparecerão, não farão o menor sentido. Os valores no céu serão totalmente diversos dos valores terrestres. Na parábola das bodas contada por Jesus e narrada em Mateus 22, de 1 a 14, o mestre ensina verdades sobre as vestes. Há uma festa de bodas, um casamento do filho do rei. O rei é o Senhor Deus, o filho do rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele convida para a festa das bodas, mas ele não foi atendido. Os profetas do Antigo Testamento não foram atendidos, não foram obedecidos, não foram ouvidos. Ele renovou o convite, apresentou o banquete, disse: o reino dos céus está próximo, o banquete está pronto. Esse novo convite foi feito pelos discípulos. Novamente não foi atendido, eles não se importaram, não foram cuidar dos próprios interesses, maltrataram e mataram os servos do rei. Isso é a perseguição aos primeiros cristãos. O rei ficou irado, foi convidar a todos, mandou convidar a todos nas encruzilhadas, os bons, os maus. Isso mostra que o convite foi estendido também, o convite do evangelho foi estendido também aos gentios, à igreja na terra. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Todos aqueles que foram convidados nas esquinas, das encruzilhadas, foram à festa. Ao ver os que estavam na mesa, o rei notou que um homem não trajava da veste nupcial, não estava com a veste adequada. Esses que foram convidados, irmãos, provavelmente não tiveram tempo de preparar as suas vestes, então é de se supor que as vestes foram dadas pelo rei, para que eles pudessem estar na festa. Então, para estar na festa, eles deveriam colocar a veste dada pelo rei e então entrar na festa. Mas esse homem não colocou a veste, não deu importância à veste nupcial. E agora, então, ele foi expulso da festa por conta disso. O Senhor Jesus disse a ele: como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E ele ficou em silêncio. Foi lançado fora, foi separado. Isso significa a separação eterna de Deus. E aí o Senhor Jesus conclui: porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso quer dizer o quê, irmãos? O evangelho é pregado a todos, é disponibilizado a todos, é para todos. Porém, poucos aceitam a graça e o privilégio de estar nas bodas. As vestes são dadas para todos, são disponibilizadas para todos, mas somente poucos as colocam. Muitos deixam, não colocam as vestes. Jesus chamou de amigo o homem que estava sem a veste nupcial. Embora ele tenha permanecido em silêncio, supõe-se que havia algum relacionamento entre os dois. Aquele homem sabia sobre as vestes, mas escolheu não usá-las. O caráter de Jesus é perfeito e sem mancha, e ele deseja nos vestir com um linho finíssimo, resplandecente e puro, conforme Apocalipse 19:8, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Precisamos nos vestir da justiça de Cristo, do seu caráter. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Somente o Senhor Jesus pode nos fornecer o traje nupcial, as vestes da justiça. Antes de pecarem, Adão e Eva estavam cobertos por vestes brancas de suave luz. Depois perceberam que estavam nus e fizeram para si vestes com folhas de figueira. Deus, então, substituiu as folhas de figueira por vestes de pele. Houve um sacrifício para fornecer aquela roupa. Qual foi a solução que Adão e Eva deram para agora, quando viram que estavam nus após pecar? Fizeram uma porcaria de uma roupa de folhas de figueira. Uma roupa ridícula. Essa é a solução humana, irmãos.
A solução humana para o problema do pecado, ela é ridícula, ela não funciona. Assim como não funcionou o traje de Adão e Eva após o pecado, que Adão e Eva haviam feito após o pecado. O Senhor Deus proveu para eles agora uma vestimenta melhor, uma vestimenta de peles. De modo semelhante, recebemos vestes de justiça quando aceitamos o sacrifício de Cristo. Para fazer as vestes de pele foi necessário sacrificar um animal. Para utilizarmos as vestes do Senhor Jesus, foi necessário o seu sacrifício. Nus e envergonhados procuraram suprir a falta das vestimentas celestiais, entrelaçando folhas de figueira para se cobrirem. O homem nada pode criar para suprir as perdidas vestes da inocência. Nenhuma vestimenta de folha de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por aqueles que querem se assentar com Jesus e os anjos à ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes de Cristo, que Cristo proveu, podem habilitar-nos a aparecer na presença do Rei. Essas vestes de sua justiça, de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Pode ser que você seja, às vezes, preocupado demais com relação às vestimentas, o que você vai vestir. É necessário ter bom trato, é necessário ter asseio, é necessário vestir-se bem, mas nós não podemos dar importância mais do que devida para os nossos trajes. Mas os trajes que o Senhor Jesus vai nos dar, as vestes de justiça, essa nós devemos almejar. As pessoas às vezes almejam e pagam caros por roupas de marca, para ostentar a marca. O Senhor Jesus pagou o preço mais caro, a sua própria vida, para nos dar vestes de justiça. O que significa, então, a nossa lição coloca para a meditação? O que significa, na prática, nos apropriarmos diariamente das vestes da justiça de Cristo? Nós nos apropriamos da justiça de Cristo, das vestes da justiça de Cristo. Essa veste eu quero usar, irmãos, eu quero que você também use. Mais importante do que qualquer grife, mais importante do que qualquer marca. Essa veste que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus e que Ele disponibiliza para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que a gente possa desejar ardentemente vestir essas vestes. Vestir esses trajes, os trajes da justiça do Senhor Jesus.